Então, quais são as deficiências nutricionais que a gente tem? Quando eu falo da dieta da Adão e Eva, é óbvio que tem, por exemplo, se eu pego alguém na obesidade que quer emagrecer, ou alguém magrinho que quer ganhar músculo, eu oriento uma suplementação, né? Mas por que a gente suplementa para o gordo, para o magro, a mesma coisa? E para uma pessoa normal, a mesma coisa, porque a maioria das pessoas tem desnutrição proteica. Não só o brasileiro, depois dos 25 anos, tem a perda muscular progressiva. Por isso que tem muita ruga, tem muita celulite, porque é perda proteica e perde musculatura. Por quê? Porque falta alimentação adequada e falta atividade física, né? A gente tem muita deficiência de vitamina, porque esse monte de bugiganga que a gente come não tem proteína. Por quê? Tudo que a gente compra que é gostoso é farinha, basicamente é farinha. É farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, tudo que veio da farinha, que é açúcar. Toda farinha veio do grão, todo grão é um carboidrato, todo carboidrato é um açúcar. Então, tradicionalmente, nós todos, mesmo gente pobre ou rica, tem desnutrição proteica, desnutrição muscular, deficiência de vitamina e deficiência de minerais. Eu sempre vou lembrar de um trabalho com 30 mil crianças feito em São Paulo, pela universidade, que eles pegaram metade da molecada de 6 a 12 anos, da periferia do Morumbi, lá do Paraisópolis, e metade do bairro chique de Morumbi, das escolas particulares. 90% das crianças tinham algum grau de anemia. Ou seja, 90% das crianças estavam doentes. Mas vai no médico, tá ótimo, está dentro da faixa de referência. Faixa de referência não é faixa de normalidade, né? E aí o que acontece? Essas pequenas deficiências proteica, de vitamina, de mineral, de anemia numa criança, facilita que ela morra muito mais cedo. Então, a principal causa de morte em criança abaixo de 5 anos é falta de adubo adequado. A principal causa de morte de um pé de milho, ou de um pé de brócolis, ou de um pé de soja, no período de início de plantação, é erro na nutrição, é erro no adubo e na hidratação, na água, né? Vitamina, deficiência de vitaminas. Mudou o slide, tá? Se vocês mudarem. 13 vitaminas essenciais. O que é vitamina essencial? Eu preciso comer todo dia isso. Mas tem vitamina que hoje a comida não suplementa. Então, eu tenho que comer todo dia vitamina A, D e K. A, D e K são vitaminas que não pode comer muito, não pode comer pouco. Se tiver excesso, vai ficar doente. Se tiver faltando, vai ficar doente. E eu vejo hoje um bando de tonto prescrever que nem água. Vitamina A, vitamina E, vitamina K e alguns outros doidos que dão vitamina D de dado em dose cavalar, né? Eu tenho que repor aquilo que precisa. Então, se eu tenho deficiência, eu só vou complementar para ficar no que eu quero. Se eu botar demais vitamina A, eu vou ter doença. Se eu botar vitamina D em excesso, eu vou ter calcificações e vou ter um derrame e um infarto. Se eu te botar muita vitamina K, eu vou interferir com o sistema de coagulação, eu vou ter trombose. Eu vou formar trombos e uma hora eu vou ter um derrame e um infarto. Aí eu tenho a vitamina C, que é famosa, nós vamos falar dela, e 8 vitaminas do complexo B. Então, quando eu compro lá, complexo B, eu estou comendo 8 vitaminas em dose micropediátrica, né? Então, o que a gente come? A gente come tudo isso. Onde é que elas estão? Naqueles 2 elementos da dieta da Adão e Eva, os construtores e os reguladores. Proteínas de origem animal, verduras, legumes e frutas. Ali eu como essas vitaminas, tá? Mas a vitamina D de dado, ela é fabricada pelo sol, não. O sol batendo na pele estimula a fabricação da vitamina D1, 5%. Mas quem fabrica 95% da vitamina D são os rins. Para que serve a vitamina D? Ela entra na fabricação de osso, de unha, de cabelo, de pele, na contração muscular, ela entra no sistema imunológico, ela entra em tudo. Então, quando fala, vamos tomar sol, vamos, mas não vai resolver. Tem que ver o rim e tem que tomar vitamina D, provavelmente. Tá? Vitamina K, ela depende de um bom zoológico intestinal, que a gente chama de microbiota intestinal. Por quê? A gente tem lá 1,5 kg, 2 kg de bactéria no intestino. Bactéria boa e bactéria ruim.
Mas é aquela bactéria boa que ajuda o fígado, o pâncreas e o intestino a produzir essa vitamina K. Então, tem que ter um intestino que funciona todo dia 1 ou 2 vezes, ponto. Senão vai ter problema. Agora, vamos falar da vitamina A. A vitamina a maioria das vitaminas são hormônios. A gente chamou de vitamina porque batizaram errado. É que nem chamar de vão tomar vacina da gripe. Não é gripe. É vacina da broncopneumonia pelo H1N1, H2, H3. As vitaminas, a maioria delas não são vitaminas, são hormônios. A vitamina D é um hormônio. A vitamina A é um hormônio, né? E o que acontece? Ela está em alguns alimentos, a base dela para que o organismo comece a produzir a vitamina A. Então, quando eu quero produzir algum determinado produto, eu preciso de um elemento essencial para aquele produto. Então, o hormônio vitamina A precisa que a gente coma fígado, peixe, ovo e leite. E precisa que a gente coma alimentos bem fortes, com bastante caroteno. Caroteno é, por exemplo, a cenoura, a abóbora, aquela abóbora cabotiã, né? Aquela abóbora gigante americana, o brócolis e o espinafre. Então, quando a gente come fígado, peixe, ovo, leite e o caroteno, eu ajudo o nosso corpo a fabricar a vitamina A. Aonde ela entra? Ela entra na pele, ela entra na fabricação da pele. E a córnea, né? A pele do olho é uma pele muito mais sensível, tem muita vitamina A. Então, quando você tem deficiência de vitamina A, você vai ter uma pele do olho mais fraca, que nem uma pele do rosto mais ressecada, mais feinha, facilita problema de visão, a pele do olho da córnea fica ressecada, pode piorar para enxergar à noite enxerga. Por quê? Porque a córnea deixou de ser um vidro bem transparente, que nem do meu óculos, ele fica meio áspero, né? O pulmão também tem uma pele super delicada, então a vitamina A entra lá. E o rim é a mesma coisa. Lembra que o rim tem 2 milhões de filtros com aquele novelinho de artéria. É uma pele tão sensível, tão fininha, e eu preciso da vitamina A para cuidar daquela pele sensível. Pele sensível é olho, pulmão e rim, né? Quando a gente tem deficiência de vitamina A, é óbvio que você vai ter muito mais facilidade de ter infecção. Por quê? Porque as bactérias, vírus e fungos entram com mais facilidade no olho, no pulmão e nos rins. Então, tem mais infecção de pulmão e do rim, tá certo? Obviamente, quem tem deficiência de vitamina A vai morrer mais facilmente, né? Mas vai estar no diagnóstico do atestado de óbito falta de vitamina A? Não. Vai estar morreu de infecção. Morreu porque foi atropelado, não viu o caminhão à noite, entendeu? Então, tem sempre aí. Então, é isso aqui, ó. A vitamina A entra no olho, na formação da pele do olho, no pulmão e nos rins também, porque é uma pele super delicada, porque ali você tem trocas, né? Troca de sangue, troca de oxigênio. A vitamina D de dado, ela é fabricada pelos rins em 95%. O sol ajuda? Ajuda, mas você vê, o pessoal no Canadá não toma sol, o pessoal na Holanda não toma sol, Londres nunca vê sol. E eles não têm tanta osteoporose quanto o Brasil tem. Por que o Brasil tem muita osteoporose? Por causa da falta de acompanhamento médico adequado e falta de uma alimentação adequada. Então, tem que comer vitamina D? Não vai resolver. Tem que tomar sol? Também não vai resolver. E aí o que acontece? A vitamina D entra em tudo. Se tiver deficiência de vitamina D no cérebro, ele pode ter convulsão. Então, tem bebezinho tendo convulsão, é um problema do rim com deficiência de vitamina D. Osteoporose, osteopenia, osteomalácia, tudo quanto é problema de osso é vitamina D. Não é só, mas é vitamina D. Mas a pele também depende. A musculatura para contrair precisa da vitamina D. O sistema imunológico precisa. Por isso que no Covid, desde 2020, janeiro de 2020, eu dou vitamina D para todos os meus pacientes, na dose certa, não na dose cavalar. Então, a gente sabe que o sol ajuda, mas, na realidade, a vitamina D entra em tudo, entra no... Todo o organismo precisa da vitamina D. É um hormônio. Mas chama vitamina. Chama, mas é hormônio. A vitamina E já é uma vitamina. Ela é um antiferrugem, um antioxidante, né? E é um dos grandes antioxidantes que a gente tem. A vitamina E a gente come nos vegetais e no peixe.
Obviamente, quando eu estou orientando as dietas, eu falo, ó, por um tempo, vamos tirar grão, nozes, porque é gordura, é carboidrato. Nozes, por exemplo, amendoim, castanha e tal, castanha do Pará, é uma noz que tem muito carboidrato, que é açúcar, e tem muita gordura, tem muito óleo. Então, depende da situação. Se a pessoa quer emagrecer, eu tiro, deixo com os vegetais e o peixe, está comendo vitamina E. E a vitamina E, ela entra, que a gente chama na bainha de mielina. Imagina um fio de arame do telefone. Lembra? Imagina um fio de telefone. Imagina que esse é um fio de telefone. Eu tenho a capinha de plástico, dentro eu tenho um arame. Então, a vitamina E entra na formação da capinha de plástico. Então, quando eu tenho algum problema aqui na capinha de plástico, por falta de vitamina E, eu vou ter mais facilidade de doença neurológica, né? Vitaminas do complexo B, né? São 8 vitaminas. B1, B2, B3, B5, B6, B7 e B12, e a B9, que é o ácido fólico, que chama B9. Cada uma delas tem uma função. Por exemplo, o ácido fólico, que é a B9, se a mulher engravidar e tiver com deficiência de ácido fólico, o bebê vai ter defeito de fechamento do tubo neural, do tubo neurológico. O tubo neurológico, no bebezinho, começa na boca e termina lá no saco, lá no rabinho, que a gente não tem mais. Então, na realidade, o tubo neurológico, quando o bebê é pequenininho, o tubo começa aqui na boca e termina lá no finalzinho do rabinho que nós perdemos. É um tubo que vai se fechando. E aí você vai fechando e formando o cérebro aqui na frente e começa a nascer a cabeça. E o lábio está aqui, como se fosse essa coisinha pretinha. Então, quando você tem deficiência de vitamina B9, do ácido fólico, na grávida, o bebê tem lábio leporino, ou o teto não fecha, o teto da boca não fecha. Porque a mãe não fez medicina, não fez um acompanhamento médico adequado. Ela só foi no obstetra. O obstetra é um cirurgião. E aí pode não fechar a coluna vertebral, então vai ter espina bífida, quer dizer, uma coluna que não fechou. E aí pode nascer com paralisia da perna para baixo, pode nascer com paralisia do braço para baixo, né? Tudo por falta de vitamina do complexo B, em especial ácido fólico. Cada uma dessas vitaminas entra em tudo. Você faz, mas aonde entram tudo isso? Entra na fabricação de pele, cabelo, unha, tudo entra tudo. Mas em algumas partes do corpo entra mais um tipo do que outro tipo, entendeu? A B1, agora vai ficar em inglês. Agora, para vocês fazerem um curso de inglês, é gratuito, não vai ter que pagar nada. Então, a tiamina, ela é muito rara em alguns alimentos, em alguns países. Aliás, tem países que não come nada, né? Então, você vai morar na Arábia, que você vive no deserto, andando de camelo, quase não tem água. O que você come? Você come pouca opção. Então, é óbvio que cada região do globo terrestre tem determinados tipos de doença em função do estilo de comida, do estilo de nutriente que eles têm, né? Então, é muito comum você ter falta de vitamina da tiamina em países que comem só arroz, né? O principal alimento é arroz, China, Índia, né? É o principal alimento que é barato, né? E aí o que acontece? Você vai ter deficiência neurológica, você pode ter deficiência na célula cardíaca, no cérebro. Então, na prática, cada vitamina vai fazer falta em tudo, mas ela pode chamar atenção para aquilo ali. Tem uma doença chamada beriberi, né? Que é a anemia perniciosa. É um tipo de anemia por falta de tiamina, né? Em grávida, é muito comum, a grávida que vomita muito, ela ter perda de vitamina, e ela começa a desenvolver anemia perniciosa, que é esse tipo de anemia. Os alcoólatras, o indivíduo que bebe todo dia, o que acontece? O álcool atrapalha a absorção intestinal, atrapalha aquelas bactérias boas, vai atrapalhar o funcionamento do fígado. Então, é uma novela. Todo mundo que faz uma alimentação errada e interfere com o hábito intestinal e interfere com as bactérias, né? Mexe com o coração e com os nervos. Então, por quê? Porque o coração, ele tem um sistema nervoso sozinho dele. Tem lá uma bateria, que a gente chama de marca-passo interno, que fica dando choquinho no coração para ele bater. Quem é que manda o coração bater? É o cérebro? Também tem interligação. Mas, basicamente, tem no coração uma bateriazinha muscular que fica dando choque. O coração dá um... Mas tem ligação com o cérebro. Quando falta tiamina,
Essa parede neurológica, que nem os nervos do cérebro, sofrem influência. Então, você tem problema na arritmia, problema de formigamento, problema de sensibilidade ruim, que nem o diabético pode evoluir com isso, entendeu? A B2, a riboflavina, ela está na carne e nos vegetais, basicamente tranquilo, né? É a absorção intestinal, então precisa ter o intestino funcionando bem. Aonde que tem muito problema? O alcoólatra. O indivíduo que bebe muito, ele tem sempre encrenca de absorção. Então, todo alcoólatra é um desnutrido, né? Pessoas que comem muito errado também vão ter desnutrição. Isso é comum, você pegar pessoas, por exemplo, no interior do Nordeste, que passam fome. Não, eles comem o que eles têm. Mas eles têm, você acha um monte de ruivinho lá, que é chamado cachocor. Porque, na realidade, não é um ruivinho porque veio de origem europeia, é um ruivinho porque tem desnutrição. Não tem todos os elementos para fazer o cabelo escuro, né? A niacina, ela também está tudo nos vegetais, né? E aí o que acontece? Ela dá muito problema na pele. Então, quem tem deficiência de niacina pode desenvolver pelagra. A pele começa a sair, quase que derreter. Por quê? Porque dentro da fabricação da pele entra a niacina, não é só ela, né? Então, o que acontece com quem tem deficiência da B3? Começa a ter muito problema de pele, ressecamento, confunde com várias doenças dermatológicas, começa a ter diarreia, por quê? Porque o tubo intestinal começa a sofrer como a pele. Então, não é só a pele que tem problema, né? A pele vai ter problema sempre que tiver um problema de pele normal, vai ter problema de pele dentro. Porque quando eu falo pele, apesar de ter nomes diferentes, né, tipo mucosa do olho, da boca, né, mucosa intestinal, é tudo pele. Então, ela precisa da vitamina. A falta de B3 também dá lesão cerebral, então pode dar demência também, entendeu? A B6, piridoxina. Ela também, a piridoxina é menos frequente, mas é muito comum em queda de cabelo. A vitamina C é legal. A vitamina C, quando que foi descoberta a vitamina C? Quando começou a ter viagens de navio. Porque as viagens de navio eram tudo beirando o Mediterrâneo, né? Aí, o pessoal da China viajava para o Japão e tal, ficava por lá. O pessoal do Oriente e da Europa ficava no Mediterrâneo. Mas na hora que começou a ter que fazer a volta por causa da invasão mongol, né, a invasão dos mouros, que acabou o caminho das Índias, lá pelos anos 1400, 1500, começaram a ter que falar, bom, tem que dar a volta para não passar no Oriente Médio aí, vamos ter que dar a volta da Europa, dar a volta na África para chegar na Índia e na China. E aí começou a ter viagem longa. Foi quando descobriu a América, descobriu o Brasil. Viagem 1 mês sem comer fruta, não tinha vitamina C. Eles começavam a sangrar no olho, sangrar na gengiva, sangrar no intestino, morria sangrando. Isso era chamado escorbuto, que é a falta da vitamina C, que basicamente tem na fruta. E a vitamina C também entra no sistema de coagulação como a vitamina D de dado. Então, o escorbuto, que está como scurvy, né? Na realidade, ele mexe com tudo, mexe com o cérebro, mexe com a pele, mexe com o intestino. É uma catástrofe. O pessoal, os marinheiros que faziam essas viagens longas morriam tudo sangrando, né? Gengiva, tal. Aí interferia com tudo, porque a vitamina C, de novo, todos os hormônios e vitaminas entram em toda a fabricação. Deixa eu pular aqui. O ácido fólico, ou folato, né? Ele está principalmente na carne, no fígado, o ácido fólico tem, nas folhas verdes e nos grãos, né? No grão integral, no feijão, nas amêndoas. Mas, na realidade, a maioria das pessoas tem deficiência de ácido fólico. A maioria. Tanto que na Europa, na farinha de trigo, eles já colocam ácido fólico lá. Então, o pessoal toma sem saber. Nos Estados Unidos, em torno de 20% tem deficiência de ácido fólico. Na gravidez, antes de engravidar, a gente precisa dar uma rechecada em tudo e suplementar as vitaminas necessárias, entendeu? E principalmente o ácido fólico.
A vitamina B12, ela é muito importante no sistema neurológico. Então, toda vez que alguém tem problema de coluna, de ciático, o cirurgião adora dar umas injeções de B12, mas é meio empírico, né? Na realidade, a gente tem que usar o B12 porque ele também entra na fabricação da capa de mielina do nervo, né? Deficiências de minerais, tem um monte de mineral que a gente precisa, né? Então, na realidade, não pode ficar sem os minerais. Por exemplo, o sal. A gente precisa de sal, a gente precisa de zinco, a gente precisa de um pouquinho de tudo. Precisa de um pouquinho de iodo. Então, o iodo vem no sal. Quando a gente compra o sal não industrializado, ele não tem iodo. E a gente precisa de um pouquinho de iodo, né? Por isso que o sal vem com iodo. Mas não pode tomar muito sal, senão você vai comer muito iodo. Aí é ruim, né? As deficiências minerais mais importantes são 5 minerais, né? Que são o ferro, que dá muita anemia. O ferro é importante para fazer o glóbulo vermelho. O zinco entra muito no sistema metabólico e imunológico. O cobre, o selênio e o iodo, né? Então, tudo isso tem que fazer acompanhamento, tem que ter suplementação. O que eu não faço? Eu não faço suplementação aleatória, que é o que você pega esse pessoal que se diz ortomolecular. Ortomolecular não é reconhecido na medicina, não é uma especialidade, é só uma mandracaria para vender remédio com um monte de coquetel molotov e o pessoal adora, né? Até ajuda muitas vezes, porque você toma uma reposição, então depois você começa a intoxicar. E aí a encrenca é grande porque não dá para tirar metal, né? Porque esses metais intoxicam e ficam para o resto da vida, né? Então, por exemplo, aqui deficiência de zinco, a pele acaba. Por exemplo, né? No COVID, ele faz falta. O selênio é outro metal que ele é antiferrugem, antioxidante, né? E ele é super importante. Ele também interfere no coração. O batimento cardíaco usa selênio. Quando a gente fala o coração está batendo, o músculo está contraindo, entra vitamina D, entra cálcio, entra antibiótico, entra aminoácidos, entra actina, miosina. Então, nada é com um elemento só. Nada é tão simples, né? Então, o que a gente tem de importante? A reposição de vitamina é um negócio que precisa ser muito diferenciado, não pode ser do jeito que eles querem fazer. E quando eu compro um multivitamínico, na realidade você está tomando uma dose de faz de conta de tudo. Por isso que é muito difícil achar um multivitamínico bom. Quando ele entra no mercado, ele entra com um pouquinho mais de tudo. Quando ele fica famoso, ele diminui para faz de conta de tudo. Então, a maioria dos multivitamínicos é só um faz de conta. É que nem shampoo. Você compra um shampoo bom que foi lançado hoje, cara, até eu fico bonito. Dali um próximo pote, o bicho não funciona mais. É só lançamento, né? Então, repor vitamina, a gente tem que escolher qual que está melhor naquele ano, naquele período, né? Multivitaminas. Agora, o mais importante não é repor de uma maneira aleatória, é ver o que está faltando. Então, eu já vi pacientes assim que tinha muita queixa de refluxo, gastrite, e era falta de B12, por exemplo. Então, você tem que ir cercando galinha, é o termo que no interior a gente fala. A medicina não é um negócio assim, eu fiz um exame e está aqui. Fiz aqui o cotonete e deu Covid. Não, eu quero saber o estrago por dentro, né? Fiz o cotonete e deu negativo, então não é Covid? É, né? Então, assim, a medicina é muito mais raciocínio lógico do que o exame. Meus professores falavam o que eu até hoje uso. A medicina, a clínica, que é o termo para a gente falar o médico com M maiúsculo, ele é um clínico, ele é o médico com M maiúsculo. A medicina é soberana, é o médico que tem que dar o diagnóstico. Os exames ajudam bastante a confirmar uma suspeita, mas quem tem que suspeitar é o médico. E hoje essa molecadinha aí com diploma não suspeita de nada, né? Ele pede um monte de exame, é que nem pegar uma metralhadora e dar para uma criança. Vai dando tiro. Quando explodir, opa, eu acertei. Acertou o quê? Não sei, mas acertei. Então, eu falo que hoje o profissional é mais um indivíduo com uma metralhadora na mão, né, dando tiro para tudo quanto é lado. E aí existem as barbaridades dos convênios. Por exemplo, eu descobri, eu não sabia, em pleno Covid, que a gente sabe que ele dá trombose, ele dá infarto, ele dá derrame, ele dá embolia pulmonar, e ele provoca a trombose que vai explodir daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, né? A gente sabe, isso está provado. Aí eu falava, por que os hospitais chiques não pedem isso? O dímero D. Aí eu descobri por quê. Me falaram, médicos que atendem convênio,
que o convênio não paga o Dimiridê. Ele paga assim, você vai no pronto-socorro do Rio, de São Paulo, num grande hospital, ou de um hospital médio de convênio, o atendimento é um pacote. Ó, o convênio vai pagar R$ 100 pela tua consulta. Se o médico pedir um monte de exame, vai ficar por ele mesmo. Se ficar pedindo pouco, e o Dimiridê, não pagam. Então, em resumo, o pessoal pede só o mínimo necessário, dá Novalgina e manda embora. Agora, se puder ir para a UTI é melhor, porque a UTI é 10 mil por dia, já muda a música, né? Então, a gente tem muito comércio nessas áreas, receitando vitamina à torta direita ou querendo falar que aquilo ali bota um monte de vitamina nova. Tem um monte de vitamina que eu não coloquei, porque tem muita ciência em aprendizado, né? Tem o BCAA, tem o Q10, tem um monte de suplementação que a gente tem dois problemas. Primeiro, estão novas, a gente sabe que algumas ajudam. O segundo é qual marca eu vou comprar. Porque a maior parte das vitaminas e suplementações são de indústrias da área da nutrição, da alimentação, que não tem controle nenhum, nem médico, nem científico, né? Então, quando tem um certo controle, aí a gente consegue, opa, aquela empresa tem controle, aí a gente segue um pouquinho mais. Beleza? Então, vamos lá responder perguntas, podem abrir os microfones.